O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laís, eu sou ministra na comunidade Plena da Oração e esse aqui é o nosso canal Conecta Mulher. Nós vamos dar sequência à série Mulheres Florescendo, um projeto do nosso Ministério de Mulheres. Hoje a personagem que será tratada é Jael. A história dela está em Juízes 4, do versículo 17 ao 22. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês o que estava acontecendo na época. Em seguida a gente vai ler os versículos para que você entenda o quão importante foi a atitude que essa mulher teve. Já faziam 20 anos que o povo de Israel estava sendo oprimido violentamente pelo povo cananeu, por Jabim, rei de Canaã, e pelo seu comandante de exército, Sísera. Nesse momento o povo clama a Deus e Deus, através de Débora, que juíza e profetiza em Israel, responde o povo falando: pode ir à batalha que eu vou com vocês, eu vou entregar os cananeus nas suas mãos. E ela dá essa mensagem, esse recado vindo de Deus para Baraque, um dos líderes em Israel, e ele vem com 10 mil homens para ir ao campo de batalha lutar contra os cananeus. Antes disso, ele vira para Débora e fala assim: eu só vou se você for, se você não for eu não vou ao campo de batalha. Talvez por um momento de dúvida, de medo, porque o povo cananeu tinha 900 carros de ferro, que nós conhecemos como bigas hoje. E ela vira para ele e fala assim: ok, eu vou. Porque ela sabe quem falou com ela, sabe que foi Deus que falou, então ela tem essa confiança: eu vou. Ela tem a certeza da vitória. Mas, ao mesmo tempo, ela vira para Baraque e fala assim: eu vou, mas a vitória... a honra da vitória da morte de Sísera não será pelas tuas mãos, será pelas mãos de uma mulher. E aí entra a história de Jael. Então eles vão ao ribeiro de Quizon, uma região que quando chove muito o rio sobe, então é uma região que alaga. Então é uma região já naturalmente úmida, mas naquela época os relatos falam que não era um período de chuvas, então estava tudo seco. E aí o povo de Israel atrai os cananeus para aquele local de batalha e o Senhor faz chover. O Senhor disse que iria à frente e ele realmente foi à frente. O Senhor faz chover e aquele campo de batalha fica extremamente alagadiço, com muita lama. E os carros de ferro dos cananeus atolam naquele local. E aí era a teórica vantagem que eles tinham, né, contra o povo de Israel, contra o exército do povo de Israel. E aí o povo de Israel vem e passa a fio de espada os cananeus, o exército dos cananeus. E Sísera, o comandante, sai fugido do campo de batalha para não perder sua vida, e Baraque sai atrás dele para acabar com esse combate, né, acabar com essa guerra, ser vitorioso nessa guerra. Agora vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 17, a continuação dessa história. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, Canaã, e Azor e a casa de Éber. Então tinha paz entre os cananeus e Éber, o esposo de Jael. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui e não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse-lhe: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responderás: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo. Chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra. Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e ali morreu. Eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e te mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com uma estaca na fonte. Como Éber tinha paz com Jabim, o rei de Canaã, Sísera achava que ali ele teria um refúgio, teria um local para se abrigar, para se esconder de Baraque.
E ele foi até lá e Jael, usando uma estratégia, o abrigou na sua casa. Ele pediu água, ela lhe deu leite para beber. Imagino eu que a pessoa já cansada de correr, correr a pé, os cavalos já estavam ali atolados junto com as bigas. Chegou um momento e ele pede água, ela lhe dá leite, ele está cansado, ele acha que ali é um local seguro, ele está coberto, ele muito cansado acaba caindo no sono. Ela vem e prega na fonte dele, nessa região aqui, uma estaca com a ajuda de um martelo, de forma que penetrou a terra, ou seja, atravessou a cabeça dele. Naquela época era comum as mulheres cuidarem das tendas, então ela sabia manejar muito bem estacas e martelos, porque eles eram nômades. Aqui em outra parte do texto relata que Jael e Heber, seu esposo, eram nômades, então eles habitavam em tendas. Então, quando ela teve essa atitude, eram as ferramentas que ela tinha naquele momento, era o que ela sabia fazer de melhor naquele momento, já com uma força física diferenciada, por exemplo, de uma mulher de hoje, que não precisa ter esse tipo de atividade. Então ela, com muita destreza, vem e acaba com a vida de Sísera, dando vitória ao povo de Israel, cumprindo a palavra que Débora diz: pela mão de uma mulher virá a honra da morte de Sísera. Eles tinham alianças, Jael e Heber, alianças muito fortes com o povo de Israel. Eles tinham paz com Jabim, ou seja, os cananeus não vinham atrás deles, eles tinham ali nas redondezas as suas tendas armadas, mas os cananeus não vinham contra eles. E ao mesmo tempo, eles tinham paz com o povo de Israel, porque os queneus, eles são descendentes do sogro de Moisés. Então eles tinham laços muito fortes com o povo de Israel. O que eu quero deixar para vocês hoje são algumas reflexões, e se você puder anotar agora será maravilhoso. Se você não tem aí, pega rapidinho papel e caneta e anota 3 reflexões que eu quero deixar a respeito de Jael hoje. A primeira: se você pudesse ajudar alguém que não faz parte do seu meio, da sua família, dos seus amigos, você faria isso? Ainda que pudesse lhe custar a vida, porque naquele momento, o que Jael fez? Ela abrigou um homem, um comandante de guerra, na sua casa. Ela lhe deu de beber, ela o cobriu e em seguida ela o matou. A gente não pode esquecer que se as mulheres naquela época eram mais fortes pelas atividades diárias, os homens também eram mais fortes pelas atividades diárias. Se ele reagisse ali em algum momento, ela poderia ter perdido a própria vida, tentando ajudar um povo que ela julgou ser correto ter essa atitude de ajuda. Ela poderia não fazer nada, porque o problema não era dela. A casa dela tinha paz com o rei, com os cananeus, tinha paz com Jabim. Ela poderia só se manter ali, não ter nenhum tipo de empatia com a situação que estava acontecendo, com a opressão que estava acontecendo com o povo de Israel, e ficar na dela. Deixa acontecer, não tem nada a ver com isso. Ela arriscou a própria vida para fazer o que ela achava que era correto. E hoje você faria isso? Você ajudaria uma família, amigos, conhecidos? Porque ajudar amigos às vezes é muito fácil, mas ajudar conhecidos, pessoas que não são suas amigas, porque você julga que isto é correto, que é a vontade de Deus, que faz parte dos princípios divinos, você faria isso? Segunda reflexão: você sempre seguia pelos princípios divinos ou prefere não se envolver nos problemas ao seu redor? Existem pessoas que seguem muito regrinhas que são colocadas no dia a dia: faça isso, não faça aquilo, mas esquece de quais são os princípios divinos, porque nem sempre uma regra ela é boa para todo mundo, nem sempre uma regra ela funciona para todo mundo de forma igual, de forma benéfica igual, mas os princípios divinos sempre são bons. O próprio termo já fala, são divinos, eles vêm de Deus, e tudo que é de Deus é bom. O próprio Deus, a Bíblia fala que Deus ele é bom, e tudo que vem dele também é bom da mesma maneira. E você seguir pelos princípios divinos, ou você prefere não se envolver nas coisas que acontecem ao seu redor? Terceira reflexão: já exerceu em algum momento a liderança difusa, ou prefere não dizer ou fazer nada, ainda que entenda o que é o correto? O que é o correto? Existem 2 lideranças, a difusa e a estabelecida, ou a direta. Liderança difusa é quando você não foi estabelecido oficialmente
em um cargo, em uma posição, mas você tem uma postura, tem um comportamento que é reconhecido como liderança. Você toma decisões, ainda que ninguém tenha te pedido para tomá-las, para o bem dos outros, para corrigir uma situação, e aí você acaba exercendo essa liderança difusa, ou seja, a liderança não oficial, é uma liderança de postura, uma liderança de comportamento. E existe a liderança direta. Liderança direta é aquela que foi colocada oficialmente. Então, você vai ser líder desse grupo, você vai ser o chefe desse povo, você é o presidente desse país. Então, isso é uma liderança direta. No caso de Débora, é uma liderança direta. No caso de Jael, é uma liderança difusa. Débora era reconhecido pelo povo como juíza, é um cargo de liderança. Mas Jael não. E Jael teve uma atitude de líder, ou seja, estou aqui numa situação, eu sei o que está acontecendo lá fora, eu entendo o que é o correto, eu entendo quais são os princípios divinos, eu tenho uma ligação, mas tecnicamente eu não preciso me envolver, porque eu também tenho paz com esse lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu acho correto. Então ela toma uma decisão e age ali em um momento pontual, num momento crucial para a vitória do povo de Deus. Porque se vocês continuarem lendo aqui o capítulo, eu convido vocês a fazerem isso, no versículo 24 fala assim: e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e endurecer sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então, naquele momento, quando Jael vem e mata Sísera, o comandante do exército, o povo começa a prevalecer sobre Canaã até que chega o fim do perseguidor, chega o fim de Jabim, que é quem perseguia o povo de Israel. Se você anotar essas 3 reflexões, eu te convido a pensar sobre isso, a ver na sua vida o que você pode mudar, o que você pode transformar, porque a transformação ela nunca volta atrás. O que você pode transformar, qual é a liderança que você está exercendo hoje para melhorar a sua casa, melhorar a sua família, melhorar a sua comunidade, melhorar a vida daqueles que estão ao seu redor, seguindo os princípios divinos. Tem mais uma frase que eu escrevi aqui, e diz assim: esse é o exemplo de uma mulher que sozinha fez cumprir a palavra do Senhor e foi colaboradora para acabar com 20 anos de opressão de um povo que não era o seu. A família do esposo dela tinha ligações fortes, mas não era o povo dela, não era o povo do qual ela habitava. Mesmo assim, ela fez cumprir a palavra que saiu da boca de Débora, profetisa do Senhor, de que pela mão de uma mulher viria a honra da morte de Sísera. Ela poderia ter ficado ali numa situação de conforto e não ter feito nada. Mas ela decidiu arriscar a própria vida para fazer cumprir a palavra do Senhor. A que ponto você está esperando? Em que momento você está esperando agir? Quando é que você planejou agir para fazer cumprir a palavra do Senhor? Você não precisa de um planejamento para isso. Você pode fazer com que isso aconteça hoje. Quando você ajuda alguém ao seu redor, quando você faz algo que é bom para a sua casa, para a sua família, para si mesma, quando você faz algo que é bom para a sua comunidade, você faz cumprir a palavra do Senhor. Eu te convido a compartilhar isso que você aprendeu hoje. Se foi útil de algum momento, em alguma frase que foi falada aqui agora, foi útil para você? Compartilha com alguém. Faça a diferença na vida de alguma pessoa. Mude a história de alguma pessoa com esse vídeo. Vou ficar compartilhando o vídeo. Parece uma coisa boba, mas é uma ferramenta extraordinária que o Senhor nos deu hoje. É algo que o Senhor colocou nas nossas mãos para que nós possamos disseminar a palavra dele aos 4 cantos da terra, cumprindo o mandamento que ele nos deixou. Cumprindo o mandamento dele de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreve aqui no nosso canal, fica ligadinho em tudo o que está acontecendo. Nós queremos abençoar a vida de vocês, nós queremos cumprir o nosso propósito de vida através desta ferramenta na vida de vocês. Muito obrigada por estarem conosco hoje. Fiquem ligadinhos, ative aqui as notificações, porque tem muito mais vindo por aí. Vocês vão se surpreender com cada palavra maravilhosa. Muito obrigada e tenham uma boa tarde.